Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal decide encaminhar para a Câmara dos Deputados a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O Ministério da Saúde divulga estudo inédito que aponta que suicídio já é a quarta causa de morte entre os jovens. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando justamente desses números preocupantes divulgados hoje pelo Ministério da Saúde em relação ao número de suicídios no país. Quem tem os dados detalhados desse estudo inédito apresentado hoje pela pasta é a repórter Jéssica Gonçalves, que fala com a gente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Pois é, o suicídio é a quarta maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Os dados inéditos são do primeiro boletim epidemiológico sobre o suicídio, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. O estudo mostra ainda que em 2015, 65% das mortes nessa faixa etária foram por causas externas, como violências e acidentes. A divulgação faz parte das ações do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. No mundo, 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. No Brasil, são 11 mil pessoas por ano. Os idosos acima de 70 anos são os que mais cometem suicídio a cada grupo de 100 mil habitantes. E para oferecer apoio emocional e prevenção do suicídio, voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, fazem atendimento gratuito sob total sigilo a todas as pessoas que querem e precisam conversar com alguém. O atendimento é 24 horas, todos os dias da semana, pelo número 141 ou diretamente no posto regional. Em cidades que não tenham posto, as pessoas podem utilizar o atendimento por chat, por Skype e também por e-mail, disponíveis na página do CVV na internet. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente lembra que você também tem outros dados bem detalhados sobre este estudo no site da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br. Também a análise em relação a esses dados, o que é que provoca, o que é que tem gerado esse tipo de situação. A gente lembra, por exemplo, que em outros países, a exemplo da França, a questão do suicídio já é tratado há décadas como realmente um problema de saúde pública, mobiliza aí a elaboração de saúde pública, de programas de saúde pública para evitar esse tipo de problema com a população. Agora, mudando de assunto, a gente fala sobre a decisão lá no Supremo Tribunal Federal, que hoje concluiu aquela análise sobre o envio da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer aqui para a Câmara dos Deputados. Mas quem vai contar para a gente é a repórter Soane Guerreiro, que passou a tarde lá no Supremo Tribunal Federal e acompanhou esse julgamento. Boa noite, Soane. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que acompanham Corredores do Poder. É isso mesmo, por 10 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram encaminhar essa denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados, aí onde você está. O único ministro foi o Gilmar Mendes, que foi contrário a essa posição. Para Gilmar Mendes, essa denúncia deveria voltar para a Procuradoria-Geral da República até que fossem concluídas as investigações. Aí que vem essa questão de possíveis irregularidades em delações de executivos da JBS. Mas os outros magistrados defenderam que essa questão, até para análise de mérito dela, precisa ter autorização da Câmara dos Deputados. E, além disso, o relator do caso aqui no Supremo, o ministro Edson Fachin, disse também que mesmo em delações que não fecham acordo, que esses acordos não são fechados e que os delatores não têm benefícios, essas provas continuam válidas e, por isso, essa denúncia vai ser encaminhada aí para a Câmara dos Deputados nos próximos dias. E aí, na Câmara dos Deputados, você sabe bem, para que isso seja aprovado, para que isso tenha continuidade, essas investigações contra o presidente Michel Temer, 342 dos 513 deputados precisam aprovar, precisam autorizar a continuação dessas investigações. Só para a gente lembrar, a Procuradoria-Geral da República fez essa denúncia contra o presidente Michel Temer, alegando que ele participou de uma organização criminosa e que ele tentou obstruir investigações aí da Justiça relacionada à Operação Lava Jato. Rosiane, com você.
Obrigada, Suane Guerreiro. Olha aqui a expectativa, Yolanda Lourenço, que está aqui ao meu lado, que inclusive acabou de receber uma informação, está me passando, daqui a pouquinho o Yolanda vai conversar com a gente, de que a expectativa aqui na Câmara, de fato, é de que entre hoje e amanhã, a expectativa de que ainda hoje esse documento seja encaminhado aqui, foi a informação que o Yolanda acabou de repassar aqui para a gente, a expectativa de que essa denúncia seja protocolada aqui na Câmara formalmente, ainda hoje, ou podendo ser isso entre hoje e amanhã. Ainda falando sobre esse ambiente de denúncias, a gente lembra aí a respeito da denúncia, o presidente da República, Michel Temer, nega veementemente que tenha cometido alguma dessas e qualquer uma dessas irregularidades. E a gente lembra também que o presidente Michel Temer voltou hoje ao Brasil, ele estava naquela viagem aos Estados Unidos, onde participou da Assembleia Geral da ONU. Ontem, antes de retornar, antes de fazer essa viagem aqui de volta ao Brasil, ele concedeu uma entrevista para a Reuters. E entre os assuntos abordados, um deles foi a questão da investigação de casos de corrupção aqui no Brasil. Mas quem vai contar os detalhes do teor completo aí dessa entrevista à Reuters é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. Pois é, em entrevista à agência de notícias norte-americana Reuters, o presidente Michel Temer falou sobre o momento de reformas pelo qual o Brasil passa. Temer citou as ações do governo desde que assumiu há 17 meses, como a instituição de um teto para os gastos públicos e a aprovação da reforma trabalhista. Michel Temer ressaltou a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência para evitar o déficit previdenciário, que em 2017 deve ultrapassar 180 bilhões de reais, segundo o presidente. Temer falou ainda sobre a conversa que teve com o presidente Donald Trump a respeito da Venezuela e também sobre a Petrobras, ressaltando, inclusive, que não se pensa em privatizar a empresa. Segundo ele, a Petrobras tem uma forte simbologia para o Brasil. Ele disse que a soberania nacional se expressa por meio da Petrobras. E quanto ao combate à corrupção, o presidente Michel Temer disse que as instituições estão funcionando regularmente, o que dá mais segurança aos investidores. O judiciário funciona regularmente, o legislativo igualmente, o executivo, o Ministério Público, não é, que é quem cuida um pouco dessas ações, né? Eles funcionam regularmente. Tanto que, na verdade, quando há essas afirmações, elas são apuradas. E eu, é claro, até no meu caso, você sabe que há manifestações e muitos outros, né? Mas esta matéria está no judiciário e nós confiamos no judiciário brasileiro. É claro que eu aqui diria, são inverdades absolutas, fruto talvez de uma certa, digamos assim, de um certo desejo de dizer que o Brasil está nesta ou naquela posição em relação à corrupção, mas o fato é que a corrupção está sendo combatida e isso dá mais segurança aos nossos investidores. O presidente foi questionado se há uma cultura de corrupção sistêmica na política brasileira. Ele negou e reforçou que a corrupção está sendo combatida, como a gente ouviu aí na fala dele. Temer disse que os investidores não precisam se preocupar com o fenômeno corruptor que envolveu muitas empresas brasileiras. Segundo ele, o país é uma democracia plena, com instituições em bom funcionamento. Bom, agora a gente conversa com a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, sobre como anda a situação dos irmãos Wesley e Joesley Batista, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Dani. Bem, hoje a Polícia Federal decidiu indiciar os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JIS. Eles foram indiciados pelos crimes de manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada, com um agravante de abuso de poder de controle e administração. Esse indiciamento ocorre por causa da investigação de que os irmãos Batista teriam usado informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro com a venda de ações da JBS, empresa que faz parte do grupo, às vésperas da delação de Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República. De acordo com o Ministério Público Federal, os controladores da JBS podem ter evitado a perda de 138 milhões de reais com a venda de ações às vésperas da delação premiada. Procurada pela nossa reportagem, a defesa dos irmãos Batista ainda não se manifestou. Mas no mês passado, o advogado que defende Joesley e
Wesley Batista, Pier Paolo Bottini, disse que o grupo JBS não obteve vantagens com a compra de dólares e nem com a venda de ações da companhia. E aí agora eu volto a falar com a Daniele Popov, porque a gente vai continuar falando aí dos irmãos Batista, porque hoje teve decisão na Justiça envolvendo os irmãos, né, Daniele? É mesmo, Carol. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por maioria, negou seguimento a 2 pedidos de habeas corpus impetrados em favor dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Para o ministro Rogério Schietti Cruz, autor do voto seguido pela maioria do colegiado, a decisão que determinou a prisão dos empresários não é ilegal. Para embasar sua decisão, o ministro Schietti destacou trechos da ordem de prisão contra os irmãos Batista, que alerta para a possibilidade de cometimento do mesmo crime e de risco à ordem pública, fatores que, na visão do ministro, autorizam a prisão preventiva. Rogério Schietti destacou ainda que, soltos, os empresários poderiam voltar a delinquir e cometer ilícitos junto ao mercado financeiro. Rosiane, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E ainda falando desse ambiente aí de denúncias contra os irmãos Batista, a gente lembra que hoje foi votado ali na CPI mista da JBS o plano de trabalhos da comissão. O plano de trabalho foi aprovado, assim como também foram aprovados os primeiros requerimentos. Yolanda Lourenço está aqui ao meu lado. Yolanda, qual foi o foco aí desses primeiros requerimentos aprovados para convocação e também para convite para essas pessoas virem falar aqui na CPI? Boa noite. Boa noite, Rosiane. A CPI aprovou hoje requerimentos convocando os irmãos Batistas, o Saldi, Ricardo Saldi, convite para o ex-procurador Rodrigo Janot e outros mais. A grande polêmica foi o convite ao Janot. A oposição acha que o Janot não deveria vir, mas foi aprovado o convite e ele não é obrigado a comparecer, porque se trata de convite. Os irmãos Batista foram convocados, esses terão que comparecer, nem que seja sob a atuação policial. E em relação a essa polêmica, né, Yolanda, o relator, o deputado Carlos Marum, voltou a ressaltar que não, o foco da CPI não é causar nenhum tipo de constrangimento ao Ministério Público, mas ouvir aí todas as vertentes relacionadas a essa investigação do caso. Vamos acompanhar o que disse Marum. Não existe nenhuma objeção ao Ministério Público como instituição, tá? Mas, todavia, existe a necessidade de que nós investiguemos os procedimentos de alguns procuradores e promotores. E vamos fazê-lo. Agora, sem que isso tenha, obviamente, essa possibilidade de um impacto que venha, como você falou, a desmoralizar o Ministério Público. Olha, e a gente vai acompanhar esta cobertura toda na próxima semana. A expectativa, inclusive, é de que alguns dos depoimentos que tiveram convocação ou convite aprovado já hoje, né, nesta quinta-feira, alguns desses depoimentos já ocorram na próxima semana, calendário que vai ser confirmado nos próximos dias. E a gente vai trazendo os detalhes para você, uma comissão parlamentar de inquérito que promete discussões acaloradas nos próximos dias. Agora eu vou chamar o Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, vários assuntos importantes para tratar com o Maurício. A gente sempre termina falando na questão da segurança pública aí no Rio, porque é algo que de fato está mobilizando os poderes e todas as linhas aí da área de autoridades públicas, né, Maurício? Boa noite. O que é a novidade de hoje nesse caso? Boa noite, Rosiane. Com certeza, a parte de violência e segurança sempre movimenta os corredores do poder aqui do Rio de Janeiro e acaba movimentando também os corredores do poder federal. Aí, o que acontece? Hoje, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, se reuniu com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. A ideia era aparar as arestas, diversas divergências que surgiram no Plano Nacional de Segurança Pública, principalmente depois dos confrontos que começaram no último domingo na favela da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. No fim do encontro, o governador Luiz Fernando Pezão conversou com jornalistas e disse que essa reunião serviu mesmo para afinar a viola, e que agora tanto o governo federal quanto o estadual estão tocando no mesmo ritmo e novas operações conjuntas envolvendo tropas do estado e forças federais vão acontecer nos próximos dias. O governo federal também vai enviar um pacote social para as comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro, uma estratégia também para reduzir a influência do tráfico nessas comunidades carentes. O secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro também pediu para que as Forças Armadas fizessem um patrulhamento de 103 vias aqui do Rio de Janeiro.
O governador Luiz Fernando Pezão ficou de encaminhar esse pedido para o governo federal. Nossa equipe de produção do Corredores do Poder conversou hoje cedo com o ministro Raul Jungmann. Ele disse que ainda não recebeu esse pedido do governador Luiz Fernando Pezão e disse para a nossa equipe que assim que receber, vai analisar o pedido. Rosiane. Ô, Maurício, agora ainda sobre um outro assunto que aí diz respeito à segurança, mas é em relação à investigação, não essa segurança pública dos problemas de violência na rua, mas a violência de uma forma geral ao povo aí do Rio de Janeiro que vem sofrendo as consequências dos escândalos de corrupção no Rio de Janeiro. E aí a gente teve aí a condenação do ex-governador, foi de ontem à noite a decisão, não deu tempo de trazer aqui nos Corredores do Poder, hoje você traz os dados para a gente, 45 anos. É isso mesmo, Rosé. Essa condenação saiu depois do nosso programa, mas hoje vamos atualizar tudo. Foi a segunda condenação de Sérgio Cabral. 45 anos de prisão por lavagem de dinheiro, pertencimento à organização criminosa e corrupção passiva. Essa condenação aconteceu num desdobramento da Operação Calicut, que investigava a cobrança de propina para as empreiteiras que venceram licitações para a realização de grandes obras, como a construção do Arco Metropolitano e reforma do Maracanã. Segundo o que apurou a Justiça, foram desviados 224 milhões de reais com o pagamento dessas propinas. Segundo o juiz Marcelo Bretas, que condenou Cabral, Sérgio Cabral foi o principal idealizador desta quadrilha. Além dele, outras 11 pessoas foram condenadas nesse mesmo processo, incluindo a mulher de Cabral, Adriana Anselmo, que foi condenada a 18 anos de prisão. Adriana Anselmo vai continuar em prisão domiciliar e Sérgio Cabral continua preso em regime fechado. Ele está preso desde novembro do ano passado e já foi condenado em outro processo na Justiça Federal do Paraná pelo juiz Sérgio Moro. Aí ele foi condenado a 14 anos de prisão, ou seja, agora Cabral, somando 45 com 14, está condenado a 59 anos de prisão e ainda é réu em outros 12 processos. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Olha, no próximo bloco, outras notícias nos Corredores do Poder do Ministério Público e da Justiça de São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. A gente já abre este bloco conversando diretamente com Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo, porque ela tem informações do noticiário nos Corredores do Poder, do Judiciário e do Ministério Público, com informações aí bem importantes, né, Vanessa? Vamos começar com a questão do TRT, aquele escândalo antigo que teve aquele caso do juiz Nicolau dos Santos, mas o que é que tem de novidade em relação a isso? Boa noite. Boa noite, Rosiane. É verdade, um caso bem antigo. O que aconteceu foi que o empresário José Eduardo Correia Teixeira Ferraz era o último condenado que ainda não havia sido preso pelo desvio de recursos públicos na construção do Fórum Trabalhista aqui de São Paulo, um crime que ocorreu há 25 anos. Ele era considerado foragido e estava na lista de procurados até da Interpol, a Polícia Internacional, desde agosto de 2006, quando soube da condenação definitiva, 22 anos e 4 meses de prisão. Teixeira Ferraz foi finalmente preso nesta quarta-feira. Nesse mesmo caso, foi condenado o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, ex-presidente do TRT Paulista. Ele foi o responsável pela contratação da empresa que conduziu a obra e José Eduardo era um dos empreiteiros. A construção do fórum foi superfaturada, 170 milhões de reais foram desviados na época. Em valores atualizados, o desvio chegaria hoje a 1 bilhão de reais. O mesmo processo levou também à condenação do ex-senador Luiz Estevão. Nicolau dos Santos Neto cumpriu 12 anos de prisão e em 2012 recebeu um indulto que o livrou da pena. Hoje, Luiz Estevão cumpre a pena que foi condenado 26 anos de prisão, Rosiane. Ô, Vanessa, e em relação ao outro assunto, houve denúncia aí formal do Ministério Público em relação àquele homem que foi preso na mesma semana 2 vezes ali após uma agressão sexual em ônibus. O Ministério Público denunciou por estupro, né? Exatamente, Rosiane. Por estupro, esse homem, 2 vezes ele participou de ocorrências abusando, aqui em São Paulo, de mulheres. Diego Ferreira de Novas foi denunciado pela segunda ocorrência, aquela em que ele esfrega o órgão genital no braço de uma mulher dentro do coletivo. Antes, ele tinha sido preso por ejacular em outra mulher, em um ônibus na Avenida Paulista. Na denúncia, a promotora do caso afirma que a mulher foi constrangida mediante violência física, já que o abusador a segurou quando ela tentava se esquivar. Por isso,
isso, a denúncia por estupro. O Ministério Público pede que a prisão preventiva de Diego seja mantida e que seja instaurado também um procedimento para apurar a sanidade mental dele, o que pode influenciar na definição da pena. Quando foi preso, Diego Novaes disse ao delegado que tinha problemas psicológicos e que precisava de tratamento. Só lembrando, foram 17 ocorrências até que tudo isso acontecesse, Rosiane. Lamentável mesmo, né? Obrigada, Vanessa Casalino. Já que a gente está falando de abuso sexual, a gente vai ter informações agora nos corredores do poder do Vaticano, porque o Papa negou recursos a padres abusadores. Quem tem informações é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Rosé, o Papa Francisco anunciou hoje que religiosos condenados por abuso sexual de menores não vão poder apresentar recurso ao Vaticano e jamais vão ter a graça concedida. Francisco reconheceu que existe lentidão na hora de analisar esses casos que chegam ao Vaticano. E, segundo o Papa, os atrasos se devem a 2 fatores: falta de pessoal e uma grande quantidade de recursos. O Papa afirmou que está trabalhando para que, quando um abuso de um religioso for comprovado, isso será suficiente para não se admitir um recurso. Para Francisco, uma pessoa que comete um abuso sexual contra uma criança ou um adolescente é doente e não pode ser perdoada porque pode voltar a cometer o mesmo crime. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Vamos voltar a conversar com Soane Guerreiro lá no Supremo Tribunal Federal, porque outra pauta importante hoje no Supremo é referente àquela questão do ensino religioso nas escolas. Teve decisão, Soane, ou foi suspenso aí, adiado mais uma vez? Isso, Rosiane, não teve decisão, foi adiado mais uma vez para a semana que vem. Quem é o relator desse caso aqui no Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso defendeu que o ensino religioso deve abordar o papel da religião para a história e para a sociedade, uma visão mais racional, mais científica desse assunto. Ele foi seguido por 2 ministros, mas depois disso o ministro Alexandre de Moraes definiu que, no entendimento dele, de que deve ser uma questão mais religiosa e sim de expressão da fé mesmo, que inclusive essa disciplina pode ser ensinada por padres, rabinos, pastores, então uma visão mais de fé mesmo sobre essa questão, e ele também foi seguido por 4 ministros. Então esse placar final ficou de 5-3 para o ensino religioso como expressão da fé. Por lei, essa disciplina é facultativa, então só faz ela quem quiser. Então, esse resultado final vai ficar para a semana que vem, porque ainda faltam 13 ministros votarem. Rosiane. Obrigada, Soane Guerreiro. Agora eu volto rapidamente à redação da TV Brasil para saber uma última informação com Daniele Popov, uma informação importante, inclusive, para os estados que estão aí em tentativa de recuperação fiscal. Dani. Pois é, Rosiane, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a medida provisória para auxiliar estados em recuperação fiscal. Esses estados não terão de apresentar certificados como regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Serviço Público Federal, CADIM, além do pagamento regular dos tributos federais e da dívida ativa da União. O objetivo é ajudar os estados com recuperação fiscal aprovada pelo Ministério da Fazenda. Em nota, o Ministério da Fazenda disse que a MP dispensa os estados e os municípios de apresentarem alguns requisitos legais que poderiam impedir essas renegociações autorizadas pelas leis complementares. Com a publicação da MP, as novas regras entram em vigor até serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Olha, aproveitando que a gente está falando em dinheiro, vou aproveitar para lembrar aquela discussão sobre financiamento de campanha política. A gente disse que o Senado ontem estava tentando fazer a construção de um texto com uma nova proposta para um fundo para financiar as campanhas políticas a partir do ano que vem. A discussão foi adiada para a próxima semana. A votação deve ocorrer na próxima terça-feira porque não houve entendimento. Só para explicar o que é que ocorreu ali. Foi designado o senador Armando Monteiro como relator dessa matéria e o relatório apresentado pelo senador aponta a seguinte proposta, né? Fazendo uma junção ali de projetos que eram projetos de Ronaldo Caiado, do DEM, também de Romero Jucá, do PMDB. A proposta no relatório ficou assim: em relação às campanhas, a propaganda política. Inicialmente, a ideia era que acabasse a propaganda eleitoral gratuita em todas as televisões e rádios, ficasse somente nos canais
públicos. Aí o meio termo que Armando Monteiro colocou no relatório foi para que, em vez da propaganda eleitoral, essa propaganda fosse suspensa, aquela partidária que ocorre nos anos ímpares, ou seja, nos anos em que não há eleição, mas que a gente mesmo assim acompanha ao longo do ano ali aquelas propagandas partidárias. Então isso seria suspenso, consequentemente, o que o governo abre mão ali para receber de recursos fiscais passaria a compor um fundo. Aí, o outro ponto é em relação às emendas de bancada, né? Emenda é aquele dinheiro que os parlamentares têm para apresentar projetos em suas bases eleitorais. Na bancada, quando representa ali a unidade da federação como um todo. Então, o que é que ficou na proposta de Armando Monteiro? Foi colocar como 50% do valor dessas emendas para que fossem destinados justamente para a composição de um fundo. Não houve acordo ainda, essa discussão vai continuar na próxima semana. Há uma resistência muito grande em relação, por exemplo, a essa questão da campanha política e também em relação à emenda de bancada, porque essa emenda de bancada, ou quanto são também as emendas individuais dos deputados, para traduzir de uma forma bem simples, é aquele dinheiro que o parlamentar tem para ir lá na base eleitoral dele, lançar algum projeto, fazer a foto e ter aquilo ali como base para a campanha seguinte. Mas vamos saber também o que é que aconteceu na votação da reforma política aqui na Câmara dos Deputados, porque a gente lembra que anteontem foi aprovado ali a manutenção do sistema proporcional para as próximas eleições, ou seja, não muda nada. É aquele sistema, né, Yolanda, que a pessoa vota num, elege outro e não sabe como aconteceu. E aí ontem decidiram em relação à questão das coligações e também sobre uma cláusula de barreira. Exato, Rosiane. Ontem eles decidiram acabar com as coligações proporcionais, para as eleições proporcionais, seja deputados e vereadores, mas só para 2020, ou seja, em 2018 continua tudo como está. E além do mais, a questão da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. Alguns pequenos partidos estão revoltadíssimos porque eles vão perder direito a acesso à televisão e também a fundo partidário. Mas aí, no caso de cláusula de barreira, já vai valer a partir do próximo ano, com 1,5% ali, né, em relação a proposta da deputada Shérida, que reduz. Mas e depois é que muda para chegar até em 2030 com 3% dos votos nacionais. Mas tem que ser votado no Senado também. O grande problema é que no Senado tem que mandar para a Câmara e da Câmara tem que mandar para lá. A gente conta amanhã, então, os detalhes. Boa noite a todos.